Olá, este é o Justiça do Trabalho na TV, programa produzido pela Diretoria de Comunicação do TRT de Mato Grosso e que traz até você os assuntos mais importantes do Judiciário Trabalhista. Nosso assunto de hoje são as fraudes nas relações de trabalho. E para falar sobre isso, nós convidamos o presidente da Associação Mato Grossense dos Auditores Fiscais do Trabalho, Valdinei de Arruda. Auditor do trabalho desde 1996, Valdinei é especialista em políticas públicas, em direito do trabalho e em direito de integração em Mercosul. Valdinei, quais são as principais fraudes que os auditores encontram aqui em Mato Grosso? Bom, primeiro agradecer por estar aqui com vocês nesse belíssimo programa, importante para a sociedade mato-grossense. Parabenizar a iniciativa do TRT. Dizer que as fraudes elas são variadas. Infelizmente, nós precisamos primeiro entender por que existem direitos. E esse direito é para preservar justamente e contrabalancear a parte empregador e empregado. E para harmonizar as relações de trabalho. E a partir do momento que você foge dessa legislação, ou burla essa legislação, como a gente chama, ela tende a provocar desequilíbrio. Isso é importante que todo mundo saiba disso. E são vários tipos de fraudes que nós, no dia a dia da fiscalização do trabalho, nós encontramos. Nós deparamos com a realidade mais vil, que é a exploração do ser humano, como encontramos no trabalho escravo, que é uma fraude. Nós encontramos fraudes relacionadas ao não registro em carteira de trabalho, que é um prejuízo enorme para o trabalhador, para a sociedade, para o Brasil. Encontramos fraudes relacionadas a pagamento de salário, anotação errada de salário, anotação por fora, anotação abaixo. Encontramos muitas fraudes relacionadas à contratação de trabalhadores e essas contratações ilegais que vinda de trabalhadores de longe e esses trabalhadores não são registrados, são fraudes relacionadas a estágios, são estágios mal realizados, são estágios que devem cumprir uma função curricular e acabam não cumprindo essa função curricular, que é utilizada apenas para tirar direitos dos trabalhadores, de modo que a partir desses pontos sempre encontramos subterfúgios de mais pequenos em números, mas maus empresários ou maus empregadores que acabam utilizando desse tipo de fraudes. Há uma década, 10 anos, Valdinei, ocorriam fraudes que se repetem até hoje, ou eram fraudes diferentes, tinham características próprias? Assim que a Delegacia Regional do Trabalho daqui de Mato Grosso, há 10 anos atrás, em 96, ou antes disso, mais de 10 anos atrás, ela recebeu um grande número de auditores, nós deparamos com muitas fraudes, né? E nesse momento, dos anos 96, final do ano 90, havia muita utilização das Copergatos, que nós chamamos Coperfraudes, que na verdade nós direcionamos em ações fiscais, identificando as cooperativas fraudulentas, né? O que essas cooperativas elas realizavam naquele momento? Na verdade, era um subterfúgio justamente para retirar alguns direitos, como férias, 13º e até jornada de trabalhadores. Valdinei, mas como saber se uma cooperativa ela foi criada por aquele grupo de pessoas em prol do grupo ou se ela é uma cooperativa fraudulenta? Mas isso a gente fica sabendo depois do intervalo. O site do Tribunal Regional do Trabalho mudou de nome. Agora você poderá acessar o portal da Justiça do Trabalho de Mato Grosso através do seu novo endereço eletrônico, www.trt23.jus.br. Lá você encontrará as notícias do Judiciário Trabalhista diariamente atualizadas, serviços, consultas e muito mais. Não esqueça, www.trt23.jus.br. Tribunal Regional do Trabalho, Mato Grossense como você. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho na TV, que hoje trata das fraudes nas relações de trabalho. Temos aqui a participação do auditor fiscal Valdinei de Arruda. Valdinei, como caracterizar, como é que a gente consegue perceber o que é uma cooperativa fraudulenta? Cada trabalhador precisa entender que cooperativa, ele nasce entre trabalhadores, que são associados.
Primeiro, tem que entender que uma cooperativa precisa ter a ciência de que todos os trabalhadores, ex-trabalhadores que passam a ser cooperados, se reúnem e entendam que vão executar o trabalho daqui para frente de forma associada, repartida, compartilhada. E daí em diante, eles vão ter vários procedimentos que a legislação exige. Por exemplo, participar diretamente de todas as assembleias de decisão e dividir todo o lucro, tudo que sobrar, que não se chamam lucro, se chamam sobras, entre os associados. E vão decidir também que tipo de investimento vão realizar. Então, portanto, nada mais é que compartilhar do destino da empresa, que passa a se chamar cooperativa. A partir do momento que isso não é respeitado, que uma cooperativa começa a ter um dono, que uma cooperativa não passa a respeitar as assembleias, a decisão de todos, que geralmente essas cooperativas fraudulentas, o presidente é eterno no cargo, exerce poder de mando, o trabalhador, ao entrar para trabalhar nesse tipo de cooperativa fraudulenta, ele não é um cooperado, ele é um contratado, porque ele entra como se fosse contratado, passa a executar só o seu serviço, sempre mandando, ganhando o seu saláriozinho, que passa a ser as sobras, né, no final do mês, como se fosse. Então, essa relação deixa de ser cooperativa, ela é relação de trabalho, ou seja, a relação de emprego. E esse antigo cooperado, ele não é cooperado, nada mais é que um trabalhador normal que tem que ter seus direitos preservados, que é o salário no final do mês, uma jornada justa, fundo de garantia recolhido e a cada 12 meses direito às férias e no final do ano o 13º. Valdinei, você também falou no início do programa sobre pessoas jurídicas, uma espécie de fraude. O que é isso, pessoa jurídica? Pois é, a gente sempre que coíbe uma fraude, infelizmente ela migra para outro tipo de fraudes existentes na sociedade. Quando coibimos a cooperativa fraudulentas, as cooperativas fraudulentas, que fique bem claro isso, infelizmente passou-se a utilizar da pejotização, que nós chamamos no meio da Auditoria Fiscal do Trabalho. O que é pejotização? Você contrata o mesmo trabalhador para realizar aquela função que ele vinha realizando normalmente como empregado, só que ao invés de ser empregado, registrado com todas as garantias, fundo de garantia, ele passa a ter que abrir uma empresa, né, jurídica dele própria, empresa jurídica, e ele passa a ter uma relação com aquele antigo emprego, mas como empresa jurídica. Ou seja, todos os direitos também que ele tinha por ser empregado passa a ser subtraído, porque a relação entre trabalhador e empresa passa a ser função civil, que eles chamam de contrato civil. O que é contrato civil? Ele não tem mais jornada, ele só vai ter direito ao que foi acertado como remuneração no final do mês, mas ele deixa de ter o seu descanso entre a jornada, ele deixa de ter o seu descanso no final de semana, ele deixa de ter seu descanso a cada 12 meses das férias, ele deixa de ter o 13º salário, porque nessa relação, é relação civil, é a relação errada, é uma relação de fraude, porque o trabalhador ele passa a executar as mesmas funções de um trabalhador normal, todas, tem que obedecer ordem, tem que cumprir horário, tem que executar bem as suas funções, ele tem que cumprir com zelo, ele não goza de nenhuma liberdade de um dia faltar, se ele faltar é descontado o seu salário. Então ele é um trabalhador normal, mas infelizmente sobre o prisma de se esconder a relação trabalhista, o que nós chamamos de pejotização. Valdinei, e outra fraude que você citou logo no início do nosso programa foi sobre a questão dos estágios fraudulentos. E sobre esse assunto também a gente conversa no terceiro e último bloco daqui a instantes. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você, cidadão, pode fazer sua reclamação, seus elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contactar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone, depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente, com um de nossos atendentes.
A sala da ouvidoria está localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Teremos prazer em atendê-lo. Dinamizando ainda mais a prestação jurisdicional, o TRT da 23ª Região coloca à disposição do usuário o sistema de peticionamento eletrônico. Este sistema permite ao advogado enviar as petições iniciais e as complementares a serem juntadas a processos em andamento, e tem como características principais a segurança e eficiência. Para fazer uso desse serviço, é necessário apenas o cadastramento prévio que está disponível no site www.trt23.jus.br. Este é o programa Justiça do Trabalho em TV, que hoje entrevista o presidente da Associação Mato Grossense dos Auditores Fiscais do Trabalho, Valdinei de Arruda. Ele fala sobre as fraudes mais comuns nas relações de trabalho. Valdinei, e sobre o estágio? Como é que a gente sabe que um estagiário é um trabalhador disfarçado? Esse é uma utilização muito comum também na relação de trabalho, porque se você quer fugir dos encargos trabalhistas, você contrata um estagiário. É preciso entender que estágio é curricular, é das escolas. As escolas é que exigem um estágio. E para ser respeitado é preciso ter a previsão no currículo dela, né? E ela tem que cumprir essa função. A escola tem que intermediar, tem que ter uma professora, de forma bem objetiva, tem que ter uma professora supervisionando esse estágio na empresa, e a função dela na empresa tem que estar diretamente ligado ao seu currículo, ou seja, o que está exigindo a sua escola, e no final há uma nota, ela tem que ser aprovada no estágio, e essa nota é dada pela professora que acompanha nas empresas, e ela fecha o estágio dentro da sua escola. Fora disso, o que acontece é o contrário, você assina até o termo de estágio, mas na verdade ela fica ali dentro cumprindo funções iguais de uma trabalhadora seletista, ou seja, tem que cumprir horário, são funções que não tem nada a ver com a sua grade curricular, nem é na época do estágio que a escola está exigindo, ou seja, é totalmente diverso do que o previsto no Instituto do Estágio, que é muito importante para a formação desse trabalhador no futuro, mas tem que ser respeitado. E outro tema também que a gente não pode deixar de falar aqui é sobre essa questão do aliciamento, que a gente vê muito falar nas audiências trabalhistas, nas fiscalizações. O que é aliciamento? Como é que caracteriza? Como é que eu sei que está ocorrendo um aliciamento? E é preciso que se diga que o aliciamento é crime, né? É um crime que tem que ser combatido. Por que o aliciamento tem que ser combatido? Porque todo trabalhador, ao ser contratado para ser levado para uma região longe do seu local de origem, e nós colocamos o local de origem tanto de outros estados que vêm para Mato Grosso, como de Mato Grosso que estão habitando aqui, indo para outros estados do país, ou mesmo para longe, outras cidades longínquas. Quando alguém lhe chama para trabalhar em algum desses locais, o trabalhador ele tem que saber concretamente para onde ele vai, que função ele vai fazer, que salário ele vai receber, que tipo de acomodações ele vai ter, e toda essa previsão tem que estar escrito e assinado, previsto. É a carteira assinada. Exatamente. Ele sai daquele local de origem sabendo onde vai, de forma já resguardado todos os seus direitos. Isso tem objetivo. Por quê? Porque ao sair desse local, nesse percurso, pode acontecer de tudo. Né? Pode acontecer acidente, pode acontecer vários outros tipos de eventos em que ele, se ele não estiver registrado, não estiver previsto, ele com certeza não terá direito. Ao levar esse trabalhador sem estar previsto, sem cumprir essa legislação, chama-se aliciamento ilegal, porque você não sabe de onde leva, o trabalhador não sabe para onde vai, só vai através de uma promessa, que é a promessa de um salário ou de um emprego. Valdinei, e falando em carteira de trabalho, deixar de registrar a carteira de trabalho do trabalhador é uma forma de sonegação. Mas aí eu pergunto, muitas vezes a gente recebe a informação, você fica sabendo, as pessoas comentam, que o próprio trabalhador é que pede para não assinar a carteira. Mas e aí?
São duas coisas bem distintas. Primeiro é saber o objetivo, porque esse trabalhador está pedindo para não registrar a carteira. Muitas vezes ele está recebendo o seguro-desemprego, o que também é um crime e é uma fraude prejudicial e pode dar até a cadeia, porque é um crime federal para o trabalhador e também para quem está registrando, para quem está contratando esse trabalhador. Segundo, nós encontramos no meio, e isso também é usual, às vezes acontece, de ter trabalhador que tem problemas com a justiça, ou justiça criminal, outros tipos de justiça, e se nega até a apresentar documentos. E ao empregador, ao recolher esse tipo de trabalhador, também pode estar correndo um certo perigo. Por isso é importante a identificação, ou seja, se identifique, mostre todos os seus documentos, se apresente e proceda a todos os registros. É bom para o trabalhador e protege o empregador de todos os tipos de situações que possam ocorrer em decorrência do não registro. E também, ainda relacionado com essa questão, tem a questão do salário por fora. Qual é o prejuízo para o trabalhador, para o empregador, de assinar a carteira num valor, estar registrado um valor e pagar outro? Isso é um prejuízo enorme para a sociedade. Por quê? Porque a distribuição de renda ela tem que ocorrer. E quando você registra alguém com salário real, aquele salário que ele realmente ganha, o trabalhador se sente melhor, porque ele vai ter um benefício no final da aposentadoria dele com salário real. Isso é um prejuízo enorme, porque ele abaixa o seu salário, ele não vai ter essa percepção no futuro, tanto para a aposentadoria, mas não só para a aposentadoria também, como qualquer outro tipo de licença médica que ele, porventura, vir a precisar da Previdência. A Previdência não vai quitá-lo, não vai pagá-lo sobre aquele salário que ele está registrado, sobre o que ele está ganhando, mas sim sobre o que ele está registrado. Esse é um prejuízo enorme. E outra questão importante é que no fundo de garantia, o fundo de garantia que vai para a Caixa Econômica, que reverte em habitação, em saneamento básico, também não terá esse recurso que voltará para o trabalhador, não será depositado com base no salário maior, sim com salário menor. E, por último, é preciso frisar para todos que ao pagar um valor por fora e não recolher a previdência do valor real que cada trabalhador recebe, também é um crime federal. Ou seja, pode ter um problema muito maior essa sonegação para o empregador que está causando esse tipo de atitude. Valdinei, obrigada pela sua presença, obrigada pelas informações e o programa Justiça do Trabalho na TV agradece a sua atenção. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida por meio do nosso endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.